Capítulo 162, Armadilha. Tradução, Roque Salles. Revisão, Zezin. Lin Ming perguntou ao Wang Yuhan, a irmã aprendiz Sênior Bai deixou alguma mensagem quando ela veio entregar os materiais. Por exemplo, ela me pediu para criar um símbolo de inscrição para ela ou algo assim. Wang Yuhan disse, Jingyun não disse nada. Ela simplesmente deixou os materiais aqui e partiu. Oh, HM, você tem a informação do transmissor de som de Bai Jingyun. Gostaria de usar um talismã para transmitir uma mensagem para perguntar a ela. Wang Yuhan disse, sim, mas Jingyun recentemente deixou a cidade da Fortuna do Céu. Ela já colocou um pedido para uma licença de 5 meses do Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Eu não acho que ela volte tão cedo. Um talismã transmissor de som tinha um limite para a distância que poderia alcançar. Se fosse uma distância muito longa, devia haver um sistema de retransmissão pré-planejado com antecedência e vários talismãs transmissores de som deveriam ser usados em série. Licença de ausência. Lin Ming achou que isso era bastante peculiar. O tempo que uma pessoa tinha para praticar no Palácio Marcial era muito valioso. Que tipo de razão haveria para Bai Jingyun solicitar uma licença de 5 meses? Lin Ming não estava acostumado a manter uma dívida com os outros. Quanto à ajuda do príncipe herdeiro, estava tudo bem uma vez que ele o estava ajudando na luta pelo trono. Mas por que Bai Jingyun havia coletado todos esses materiais e depois saído para uma longa jornada sem deixar uma nota? Era realmente confuso. Então, se a irmã sênior aprendiz voltar, eu vou incomodar você para que me informe. Tudo bem. Então, senhorita Wang, se eu puder lhe pedir para me ajudar a preparar uma sala de inscrição. Gostaria de fazer os símbolos de inscrição dos clientes agora. Ok. 2 dias depois, no meio da noite, fora da cidade da Fortuna do Céu, em uma área sombria da floresta, Lin Ming estava vestindo roupas pretas enquanto voava na parte de trás de uma grande águia cinzenta. Esta era uma montaria de alta qualidade que uma pessoa comum geralmente nunca veria em sua vida, uma águia do vento celestial. A águia do vento celestial tinha uma envergadura de 40 pés e poderia voar uma enorme distância de 8.000 milhas todos os dias. Era uma besta feroz de 3º nível e só era domada por artistas marciais das seitas que eram especializadas no domínio das feras. Esse tipo de águia de montaria tinha um valor de pelo menos 200.000 taels de ouro e não era algo que o dinheiro poderia comprar facilmente. Esta noite, ele montaria esta águia do vento celestial em direção à montanha do lago seráfico da nação Olu. Lin Ming já havia terminado de desenhar o símbolo de inscrição astral, e o processo de desenho tinha avançado muito bem e sem problemas. Após a conclusão, o alcance da essência verdadeira na lança suave pesada havia aumentado em 50%. A habilidade de inscrição lança astral também foi anexada com sucesso. Assim que ele quisesse, a verdadeira essência se condensaria em uma parte da lança e teoricamente, enquanto a verdadeira essência de um artista marcial fosse poderosa o suficiente, a lança poderia se estender a uma distância infinita. Com a força atual de Lin Ming, em uma situação de batalha real, ele conseguiria estender sua lança pesada profunda e suave por pouco mais de 100 pés. Neste momento, do lado de Lin Ming, havia também um artista marcial que parecia ter cerca de 30 anos. Ele estava vestindo roupas muito chamativas e carregava uma pesada espada nas costas. Havia uma longa cicatriz de uma ferida de faca que circundava o rosto em forma de cobra. O cultivo dessa pessoa estava no pico do estágio de condensação de pulso. Ele poderia até dar um meio passo em direção ao reino de Ouqian. Ele também estava montando uma águia do vento celestial. Este era o artista marcial que 15 havia enviado para protegê-lo há 3 dias. Depois que Lin Ming chegou ao pico de viagem no horário acordado, ele já estava esperando por ele. Quando Lin Ming viu essa pessoa, ficou atordoado.
O discípulo de Qinzhia era na verdade um artista marcial que estava a meio passo do reino de Ouqian. E não só isso, mas essa pessoa tinha uma verdadeira essência muito pura e uma aura extremamente poderosa. Sua força era provavelmente maior do que um artista marcial no mesmo nível de cultivo. Com essa pessoa aqui, a Associação de Comércio dos Aliados definitivamente não ousaria fazer nada. Olá, irmão sênior aprendiz. Lin Ming cumprimentou. Milímetro. O homem respondeu com um tom morno. Você está preparado? Nós estamos de saída esta noite. Sim. Lin Ming queria perguntar o nome do irmão sênior e obter algum entendimento sobre a razão pela qual ele estava indo para a nação Olu, mas sentiu que esse homem não queria mais falar, então ele abandonou o tema de forma relutante. O homem soltou um estranho assovio e de repente, duas águias do vento ouviram seu assobio e se levantaram. As águias do vento celestial voaram cada vez mais rápido e Li Ming só podia ouvir o assovio dos ventos em seus ouvidos enquanto a corrente de ar turbulenta agitavam suas roupas que flutuavam. Lin Ming usou sua verdadeira essência para condensar um escudo de vento em frente a si mesmo para bloquear os ventos intensos. Seus olhos olharam para a parte de trás do artista marcial do estágio de condensação de pulso em sua frente e ele voltou a remoer seus pensamentos. Este era um momento absolutamente imprudente para deixar o palácio marcial dos Sete Mistérios. Se ele pudesse manter o seu paradeiro completamente escondido, seria bastante seguro. No entanto, se houvesse mesmo o menor vazamento de onde ele estaria, então a situação poderia se tornar um pouco perigosa. O mestre Qin do Palácio Marcial tem credibilidade. Ele não deve tentar me prejudicar, mas eu ainda devo ter cuidado. Mas mesmo que eu diga isso, se o mestre Qin do Palácio Marcial me quisesse morto, então eu também não estaria vivo hoje. A primeira vez que Lin Ming conheceu Qinzhia, ele sentiu uma suave aura de justiça emanando dele. Em geral, os cavalheiros que eram versados nas finas artes geralmente nunca eram hipócritas ou maliciosos, caso contrário, seria profundamente difícil ter qualquer realização nas artes. As duas águias dos ventos voaram por um dia e uma noite. Depois de um breve período de descanso de 2 horas, eles voltaram para outras 8.000 milhas. A paisagem circundante tornou-se gradualmente mais desolada ao sul de onde eles foram. Essa região ficava ao sul do Reino da Fortuna do Céu, e estava perto da região selvagem do sul. Lin Ming descobriu que as águias dos ventos não voavam diretamente para o Olunation. Em vez disso, eles fizeram um desvio. Mesmo com a incrível velocidade das águias dos ventos celestiais, este desvio ainda demoraria meio-dia. Isso é por causa de preocupações com segurança. Lin Ming começou a duvidar em sua mente. Relativamente falando, era muito seguro montar uma águia do vento celestial. Uma águia do vento celestial voava a uma altitude de milhares de pés e era difícil para alguém que quisesse matá-lo interceptar a tal altura. Seria muito fácil para um assassino derrubar um cadáver aqui. O coração de Lin Ming começou a ter uma leve sensação de pressentimento e ele secretamente ficou alerta. Sua mente ligada à semente do deus herege, sentindo o poder aterrorizante comprimido do trovão e do fogo dentro de si, sentiu um pouco mais em paz. Neste momento, Lin Ming, que se manteve bastante concentrado o tempo todo, de repente sentiu frio. Ele sentiu que o artista marcial do período de condensação de pulso em sua frente estava emitindo uma fraca intenção assassina. E essa intenção assassina era dirigida a ele. Isso fez com que todos os 4 membros de Lin Ming ficassem gelados imediatamente. Este era um artista marcial que estava a meio passo no reino de Ouqian. Ele era alguém que nem mesmo a aniquilação fogo-trovão seria capaz de superar. Nesse momento, num vale na montanha de Zhou, era noite e as árvores sombreadas emprestavam uma sensação estranhamente escura ao vale. Está feito? A voz soou bruscamente. Quem falou foi Ouyang Jua. Era apenas uma questão trivial.
O gong deve começar a qualquer momento agora, a voz feminina de Bilu disse quando ele lentamente emergiu da floresta. O gong era o irmão aprendiz de Ouyang-jua. Ele era um discípulo da facção da refinação, mas tinha sido expulso do Palácio dos Sete Mistérios. Ele era o artista marcial que montava a Águia do Vento Celestial ao lado de Lin Ming, que estava a meio passo no reino de Outian. Ouyang-jua sorriu cruelmente e disse: as ilusões do irmão sênior aprendiz são verdadeiramente soberbas. Tenho medo de que nem mesmo Quinzia possa ver através delas. Bilu era da facção das miragens do Vale dos Sete Mistérios e o no que ele era melhor eram ilusões, particularmente disfarces. Não só ele poderia transfigurar aparências, mas também podia imitar vozes e personalidades. Estava a um nível que nem mesmo um mestre no pico do reino Outian seria capaz de desvendar. 3 dias atrás, Bilu havia se transformado em Quinzia e ordenado que Lin Ming deixasse o Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Ele costumava não poder ver minhas ilusões, mas esses anos, Quinzia estava percorrendo o mundo e seu coração pela arte da cítara já chegou ao ponto em que é como um espelho, o estágio que seu coração se encontra é imaculado e resoluto. Seu cultivo também está a meio passo no reino Xiantian. Não deve ser difícil para ele ver através das minhas ilusões. Felizmente, o estorvo do Quinzia deixou o Palácio Marcial dos Sete Mistérios depois que o grande banquete terminou. E continuará vagueando e polindo seu coração de cítara, então não haverá nenhum problema, já que ele não voltará tão em breve. Enquanto Quinzia não estiver aqui, podemos fazer Lin Ming sair do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e matá-lo seria tão fácil como matar uma galinha. O gong não era necessário para início de conversa. Desde que Lin Ming caia da Águia do Vento Celestial, ele vai encontrar uma morte violenta e esmagadora. Um mero garoto no estágio de alteração dos músculos, até um mestre Outian seria destruído. Ouyang-jua sorriu diabolicamente enquanto dizia isso. Se ele tentasse agir contra Lin Ming no Palácio Marcial, alarmaria muitas pessoas. Mesmo que ele pudesse matá-lo com sucesso, depois que ele morresse, provavelmente haveria vários vestígios de evidências que poderiam ser usados para rastrear o assassino. No entanto, se Lin Ming deixasse o Palácio Marcial e deixasse a Cidade da Fortuna do Céu, e então, se ele desaparecesse, a maioria dos outros acharia que ele teria morrido enquanto estava em uma aventura em algum lugar. Desta forma, mesmo que o Palácio Marcial dos Sete Mistérios quisesse investigar a situação, eles não teriam ideia de onde começar. O grande deserto do sul é uma terra de infinitas bestas ferozes e insetos venenosos. Uma vez que ele mergulhe para sua morte, não haverá nem mesmo o pó de seus ossos uma vez que as bestas ferozes acabarem de derrubá-lo. Esse é realmente o melhor lugar para matar um homem e destruir seu cadáver sem deixar nenhuma evidência. Ouyang-jua lambeu os lábios com impiedade e esperou impacientemente com antecipação as boas notícias que o gong lhe enviaria. Região Selvagem do Sul. Enquanto voava nas costas de sua Águia do Vento Celestial, Lin Ming ouviu o artista marcial com cicatriz de cobra soltar um apito agudo. De repente, quando a Águia do Vento Celestial, sob o comando de Lin Ming, ouviu este assobio, rolou no meio do voo, tentando fazer Lin Ming cair de suas costas. Fera! Lin Ming segurou as penas da águia. Aproveitando de sua força, ele agarrou fortemente com uma mão no corpo da águia, e com um movimento de seu pulso, sua lança pesada, profunda e suave de 1200 jeans já tinha saltado para suas mãos. Embora a Águia do Vento Celestial fosse muito forte em voo, como poderia manter o voo com um peso de 1200 din em suas costas? Quando Lin Ming agarrou firmemente os músculos das costas da águia e puxou sua lança, a Águia do Vento Celestial imediatamente soltou um som de dor e desabafou suas asas. Mesmo assim, a águia imediatamente mergulhou para baixo em uma queda vertical direta antes que pudesse se estabilizar. Desculpe, jovem garoto. Não tive nenhum desentendimento passado com você e nenhum motivo de rancor.
Só estou fazendo isso porque alguém me ofereceu alguns benefícios e eles queriam que você desaparecesse completamente. Sinto muito, mas não me culpe. Ugong estava parado na parte de trás da águia e sorriu friamente. A cicatriz de serpente em seu rosto parecia especialmente feroz enquanto ele ria. Quem te pediu para me matar? Qinzia. Quando Lin Ming perguntou, ele imediatamente rejeitou. Não, algo estava estranho, mas ele não sabia exatamente o que estava estranho. Haha, você acha que é Qinzia? Pense como você quiser, não tenho interesse em conversas sem sentido com você. Eu vou deixar você ser um fantasma confuso também. Você acha que é Qinzia? Essas palavras ressoaram no coração de Lin Ming e o fizeram gelar. Neste momento, ele não tinha tempo para refletir sobre isso. Houve outro estranho som que foi enviado de Ugong e o homem sentou-se nas costas da águia enquanto se virava e voava em direção a Lin Ming para matá-lo. Tenha uma jornada pacífica para o inferno. Ugong tirou um sabre de formato estranho de suas costas, atacando as costas de Lin Ming tentando decapitá-lo. Clang! Lin Ming levantou sua lança para resistir ao ataque de Ugong com tudo o que ele tinha. No entanto, a força de um artista marcial no pico do estágio de condensação de pulso era simplesmente muito formidável. Ao trocar em um golpe, Lin Ming sentiu uma força forte ser transmitida através de seu corpo enquanto era lançado voando para trás. Com um forte tranco, Lin Ming arrancou um pedaço de carne das costas da águia do vento celestial enquanto era jogado para trás com a força do golpe. A águia do vento celestial emitiu um grito de lamento e agonia. E de uma altitude de milhares de pés, Lin Ming despencou para baixo.